Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Teu nome seja exaltado, Espírito Santo, em nossa vida. Abençoa, Senhor, mais uma vez, Senhor, essa madrugada. Cada pessoa que entrar neste canal seja ricamente abençoado. A palavra de hoje que saiu aqui para nós, nesse dia 15 de novembro de 2025, é em Mateus 26. Mateus capítulo 26. E o versículo 40 e 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eita, glória a Deus. Aqui era Jesus no Getsêmani. Aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 40 e 41. Jesus estava no Getsêmani. Estava se aproximando a hora dele ser entregue na mão dos pecadores, para morrer pelo pecado da humanidade, pelo meu pecado e pelo seu pecado. E aí Jesus, sendo o Filho de Deus, sendo Deus, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a qual ele podia se livrar dessa situação, mas ele escolheu fazer a vontade do Pai. Eita glória, quando ele diz aqui no 42, ó. 42 ele diz: E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Oh Deus, quantas vezes Jesus nos encontra adormecidos, nos encontra distraídos com as coisas desse mundo, distraídos até mesmo em cuidar somente das coisas terrenas. Às vezes estamos distraídos em trabalhar demais, que eu já passei por isso. Teve uma época da minha vida que eu trabalhava demais. Era só trabalhando, não tinha tempo para buscar a Deus. Hoje não. Hoje, graças a Deus, eu coloco o reino de Deus como prioridade e as demais coisas vão sendo acrescentadas. Que você possa ouvir essa palavra e possa entender que Jesus, ele nos convida aqui para orar na hora da tentação. Na hora da tentação, ele nos convida aqui para orar. Como eu acabei de ler aqui em Mateus 26. Glória a Deus. Eu vou ler aqui o 38 também. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até morrer. Ficai aqui e velai comigo. Cheio de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Oh, Jesus, e indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Oh, Deus, quando ele fala aqui no 41, vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele quer dizer que o espírito que está dentro de nós, esse sempre quer adorar a Deus, sempre quer fazer as coisas certas. Por isso que não é à toa que nós temos um senso, uma consciência, um senso moral, que já nasce com todo ser humano, que é o Espírito de Deus dentro de nós. Ele sempre está falando conosco para fazer o que é certo. E quando nós fazemos o que é errado, o Espírito de Deus, ele fala no nosso coração. Meu Deus, que nós viemos a vigiar e orar. Primeiramente vigiar, porque não adianta orar e depois não vigiar e fazer tudo errado. Então não adianta orar e não vigiar. Porque em um só momento, se nós não vigiarmos, nós podemos destruir toda a oração que a gente fez.
E essa oração não vai passar do teto. Não vai chegar diante de Deus como cheiro suave. Por quê? Porque não vigiamos, às vezes falamos palavras, às vezes falamos palavras dos nossos irmãos, julgamos o nosso irmão, ou até mesmo lançamos palavras de maldição contra a nossa própria vida, dizendo que nada vai dar certo, dizendo que somos pessoas fracas, ou às vezes falando palavras que não era para falar. Que venhamos a vigiar no nosso falar, venhamos a vigiar no nosso pensar, no nosso decidir, nas nossas escolhas. Que venhamos a ajudar os nossos irmãos em oração, ajudar a nossa família em oração e também com coisas que nós pudermos ajudar. Deus tenha misericórdia de nós. E aqui do outro lado também saiu essa palavra aqui sobre ajudar os necessitados. Eu quero ler aqui pelo menos 2 versículos, que é o 40 e o 41. Já em Mateus 25, 40, 41. Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Meu Deus, é forte essa palavra. Então, ajudar os necessitados é uma obrigação de quem é salvo e de quem é cristão. É uma obrigação de quem segue o exemplo de Cristo. É ajudar os necessitados, as pessoas que estão em situação de rua, estão vivendo aí na sarjeta da droga, do pecado, lançado nas ruas. Nossa obrigação como cristão é ajudar. Que nós venhamos a ser pessoas que ajudam, pessoas misericordiosas. Porque aqueles que não têm misericórdia pelo seu semelhante, esse está fora do reino de Deus. Como disse aqui no versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, Jesus disse que esse fogo eterno não está preparado para o ser humano. Está preparado para o diabo e seus anjos, ou seja, os anjos que seguiram o diabo, o Lucifer, aqueles que se rebelaram contra Deus. E ele quer levar o maior número de humanos para lá. Mas você só vai se você quiser. Se você não for misericordioso, se você não crer no sangue de Jesus Cristo em primeiro lugar. Porque não adianta nada também ajudar os necessitados e você não praticar o que agrada a Deus. Porque não adianta nada você distribuir cestas, você ajudar com coisas as pessoas, e você não buscar a Deus pela sua própria vida e não tirar o mal do seu coração e fazer as práticas que agradam a Deus. Senão você vai estar também incluído juntamente com essas pessoas aqui. Deus me livre que vocês não estejam incluídos nesses malditos que vão para o fogo eterno. Está preparado para o diabo e seus anjos. Lembrando que não foi preparado o fogo eterno e o tormento eterno para o ser humano, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. O ser humano, se for para lá, é porque ele quer. Porque realmente ele está fazendo de tudo para ir para lá. E graças a Deus que você entrou nesse canal, que você está ouvindo a palavra de Deus e que você não vai fazer esforço algum para ir para o inferno. Mas você vai se esforçar para entrar pela porta estreita. Porque a porta estreita é a que conduz à salvação, que diz na Bíblia. Jesus já falou numa parábola da porta estreita e da porta larga. Então, que você esteja na estreita. Eita glória! Porque o caminho para o paraíso parece o inferno. E o caminho para o inferno parece um paraíso. É um trocadilho de palavras. Mas para demonstrar que tudo que é fácil vai te conduzir ao inferno, ao tormento, longe de Deus. Com certeza você vai ficar longe de Deus na sua vida eterna se você não buscar o caminho estreito, que é o mais difícil, só que não é impossível. Buscar a Deus todos os dias, tentar fazer o que é certo todos os dias, não é impossível. O inimigo põe na cabeça do ser humano que o caminho de Deus é difícil, mas não é. Basta tão somente você crer no sangue de Jesus e pedir: Senhor, me ajuda a fazer o que é certo, me ajuda a me desviar do mal. Se você abrir a tua boca e confessar que Jesus Cristo é o Senhor,
e que o sangue dele foi derramado na cruz por todos os pecadores, inclusive eu e você. Se você confessar isso com a sua boca e o seu coração, o Espírito Santo de Deus, ele vai te ajudar todos os dias, à medida que você desenvolve intimidade com Deus. Todos os dias ele vai estar com você, todos os dias. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que você esteja fortalecido no Senhor. Se você estiver afastado, que você volte para os caminhos do Senhor e se humilhe perante Deus, porque Ele vai te ajudar naquele último dia, o último suspiro que você vai dar na face dessa terra. Deus vai estar do seu lado, Jesus vai estar te esperando do outro lado. Mas o contrário também é verdadeiro. Se você se afastar, se você praticar as obras que não agradam a Deus, você pode ajudar com cesta básica, fazer o que você quiser. Mas se você não confessar o nome de Jesus e abandonar as práticas do pecado que desagrada a Deus, você estará do lado dos malditos que vão para o fogo eterno. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e te dê mais e mais oportunidade. E que você volte correndo para os caminhos do Senhor. Assim como o filho pródigo voltou, depois de ter gastado toda a sua herança, toda a sua vida, com as práticas de pecado. Ele voltou e se arrependeu. E o Senhor, o Pai dele, estava esperando ele com os braços abertos. Que você volte em nome de Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus, que você volte correndo para os braços do Senhor. E que você se fortaleça diante dele. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.